nome do Senhor. Bom dia, igreja gloriosa de Deus, a igreja da reconciliação, a igreja que ama Jesus, a igreja que renuncia o seu ser por causa da obra de Cristo e para viver uma nova vida juntamente com Ele. Amém? Glórias a Deus. Amados, o tema do nosso culto hoje é reconciliação, obra da graça de Deus. Então eu exorto a igreja para que nós possamos entender juntos a obra da graça magnífica que o Deus do sobrenatural, o Deus todo-poderoso, Ele preparou de antemão todas essas bênçãos poderosas em Cristo Jesus para as nossas vidas, para aqueles que foram resgatados por Ele. Então vamos aprender quem é o nosso Deus, sabe? Ultimamente só se fala de bênçãos, mas entender quem é o dono da bênção é que é a bênção. Se essa é a bênção, de você conhecer o teu Senhor, de você saber quem é o teu Deus, os atributos dele, que não se fala mais dos atributos de Cristo. Não se fala mais que Ele é justiça, não se fala mais que Ele é amor, não se fala mais da bondade dEle, não se fala mais dos seus grandes atributos. A igreja de Jesus hoje só pensa em pedir, só vivem no versículo pedir e dar-se-vos-á, mas aprender quem é o seu Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus do juízo, o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus do amor, o Deus que faz justiça por sua vida, que você nem precisa sair em praticar a tua justiça, mas porque você tem quem te justifique. Mas para tudo isso você tem que aprender. Tem que aprender, assim como eu, nós temos que aprender quem é o nosso Deus. Amém? Amém? Então, nós vamos falar só um pouquinho da queda da criação, até chegarmos na reconciliação. A queda da criação foi a rejeição do plano de Deus. Eles rejeitaram o plano de Deus. As sentenças proferidas para o homem e para a mulher na hora da queda afetaram não só o relacionamento entre eles, porque começou a haver confusão, mas também a relação com Deus e com a natureza. E o julgamento que se seguiu não está necessariamente relacionado com a natureza do pecado cometido. Foi porque eles rejeitaram o plano de Deus. Consequentemente, pecaram. Entretanto, as consequências trágicas e de longo alcance do pecado não levaram o Criador a cancelar seu plano. E sem dúvida, o pecado distorce e impede a nossa resposta ao plano de Deus. Porque a igreja, ela fica caminhando, às vezes, sempre na mesma coisa. Nós vivemos num corpo que nos humilha. Mas como nós já fomos reconciliados com Ele, nós podemos resistir o pecado. E como resultado dessa queda, veio sofrimento, acrescentado ao parto. Então, nós mulheres, quando vamos dar à luz,
sofremos no parto. A tirania à liderança, rebelião à submissão e dificuldades ao trabalho, assim como separação aos relacionamentos destinados à união. Hoje, a mulher não quer mais se submeter ao seu marido. Hoje, essa nova geração, se não estiver dentro da Bíblia, ela não se sujeita. A mulher de hoje não se sujeita mais à autoridade do seu marido. E muitos estão dentro da igreja, porém não se submetem à autoridade do seu marido. Eis aí algo de muita gravidade, é um agravante na vida de uma mulher que diz que é de Deus e não se submete o cabeça do lar, que é um homem chamado por Deus para governar a casa. Entretanto, todas essas consequências não levaram o Deus Criador a cancelar o seu plano. Não levaram. O plano dele não foi cancelado porque houve desobediência, porque houve rejeição ao seu plano lá no Éden. E qual foi esse plano? A reconciliação, obra da graça de Deus. 2 de Coríntios 5, do 18 ao 21. 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Veja que ele nos encarregou disso, do ministério da reconciliação. Então, todos nós temos esse ministério, o ministério da reconciliação. Nós não podemos ficar parados, temos que dar bons frutos. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Senhor, te louvamos, ó Deus, nesta manhã. Paizinho amado, te pedimos que abra o entendimento do nosso coração, dai-nos sabedoria, Senhor, entendimento, Pai, para que possamos, ó Deus, entrar, ó Pai, na Tua Palavra, viver a Tua Palavra, conhecer aquilo que o Senhor fez de antemão na pessoa do Seu Filho Jesus, para que possamos ter uma vida de santidade, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, e assim, Pai, praticarmos o ministério da reconciliação. Amém? Amém. A doutrina da reconciliação é uma das verdades mais gloriosas da fé cristã. O apóstolo Paulo tratou desse magno, quer dizer grande, assunto em sua segunda epístola aos Coríntios. 2 de Coríntios 5, 18 a 21, que nós acabamos de ler, é o texto em referência que mostra a necessidade da reconciliação. 2 de Coríntios 5, 19. Pois Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. E Ele é o autor da reconciliação. 2 de Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. E Ele é o agente da reconciliação. 2 de Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus. Ele é o agente que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Isso é muito sério, porque nós só pensamos em ganhar, em receber. Nós já recebemos tudo. Ele já nos deu tudo. A mesa está farta. Mas nós temos um ministério para ser cumprido até a volta de Cristo, que é o ministério da reconciliação. E a base da reconciliação é o 2 de Coríntios 5, de 19 e 21. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Olha, Ele nos reconciliou com Ele, não levando em conta as nossas transgressões, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que neles nos tornássemos justiça de Deus. Somos justiça de Deus, somos justiça dele. E no bojo dessa magnífica, maravilhosa e bendita doutrina da reconciliação, o apóstolo Paulo faz 3 afirmações muito preciosas, que se nos apresentam com 3 verdades nucleares da fé cristã. Vejamos. Em primeiro lugar, para reconciliar-nos consigo mesmo, Deus não pôs a nossa dívida em nossa conta. Ele não pôs essa dívida na nossa conta. Paulo escreve assim, 2 de Coríntios 5,19. 2 de Coríntios 5,19. Então, da onde saiu esse 19, 20? Esse. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões. Olha, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos devedores e a nossa dívida com Deus é impagável. Nós, sem Cristo, não podemos pagar. Não temos como pagar. É impagável. Jamais poderíamos saldar essa dívida.
Pecamos contra Deus por palavras, por obras, por omissão. Por que o que eu falo por omissão? Você pode trabalhar na obra de Deus, você pode trabalhar no reino de Deus, você pode glorificar o teu Deus no teu corpo físico, com a tua vida, e você omite isso. E por pensamentos, porque o pensamento ninguém ouve, mas Deus ouve. Deus ouve. Então, se o pensamento não dá luz, porém, nós já pecamos no pensamento. E Ele vê tudo isso. Então, nós não temos capacidade nenhuma de pagar dívida nenhuma. Tudo que era contra nós, Jesus pagou. Então, isso não nos dá o direito de pecar. Nós podemos resistir o pecado, podemos. Nós temos o ministério da reconciliação. Então, quando você vê um irmãozinho pecando, ele está negligenciando o chamado dele de reconstrução de vida, de levar a salvação, da reconciliação dele em Cristo Jesus. A nossa dívida é impagável. Então, já que é impagável, que Cristo carregou o ministério da reconciliação na cruz do Calvário, então vamos fazer bonito diante de Deus e do Espírito Santo. Eu tenho chamado, Deus me chamou, Deus me resgatou, Deus se sacrificou, Deus levou aquela cruz, e aquela cruz de pecado já trazia a restauração na minha vida, a reconciliação com o Criador. Nós somos reconciliados com Ele e temos que levar isso adiante. Nós temos que conhecer as obras do Criador para podermos levar adiante, para crescermos na graça e no conhecimento, e assim ser agentes desta mensagem bendita. O pecado atingiu todas as áreas da nossa vida, todas. A nossa razão, a nossa emoção e a nossa vontade. O pecado tomou conta de tudo. E somente em Cristo, com esse ministério da reconciliação, é que nós estamos livres de todas essas coisas. Mas nós temos que ter ciência disso. Temos que trazer a memória e no coração, porque Cristo te amou de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele não tinha pecado nenhum e se fez propiação no teu lugar e no meu lugar. O pecado maculou o nosso corpo e a nossa alma. O pecado é maligníssimo aos olhos de Deus. Sendo Deus santo, 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 Ele não pode contemplar o mal, mas Ele é justiça, e a sua justiça exige a completa punição do pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. Se Deus lançasse em nossa conta a nossa imensa dívida, estaríamos irremediavelmente perdidos. Se Ele lançasse, pensa aí em você antes de Cristo. Pensa aí um pouquinho só. Não vai muito, um pouquinho só. Pensa aí quem era você antes de Cristo. O que você praticava, aonde você caminhava, o que você fazia, o que você falava.
Pensa aí um pouquinho e vê se você tinha condição de ser salvo se não fosse por esta obra divina do Ministério da Reconciliação. A palavra imputação significa pôr na conta de alguém. Então, uma vez que o pecado é considerado uma dívida, Deus não pôs essa dívida na nossa conta. Ele não pôs. Mas é porque nós merecíamos isso? Não. Porque a graça dele é um favor imerecido. Nós não tínhamos esse direito. Mas ele nos amou de tal maneira, que se você estiver prestando atenção nesse culto, você vai levar para o teu coração as obras magníficas do teu Deus, do que ele fez por você, e vai tentar mudar o seu modo de viver diante do Criador. Nós não tínhamos esse direito, mas ele nos escolheu nele, para que nós fôssemos reconciliados nele. E em segundo lugar, para reconciliar-nos consigo mesmo, Deus pôs a nossa dívida na conta de quem? Ele colocou a nossa dívida na conta de Jesus, o seu Filho. Então existe amor maior que esse? Você colocaria a culpa de alguém na conta do teu filho? Nós não temos o direito de pensar em pecar, pela grandeza, a soberania de Deus, do que Ele fez por nossa causa. Temos que viver esse evangelho de forma ardente, apaixonadamente. A nossa carne é corrupta, nos leva por caminhos maus, mas quando você pensa no ministério da reconciliação, que Ele te reconciliou para Ele, e Ele é santo, 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 que Ele não pode ver o mal, então em você não pode haver trevas. Temos uma vida de santidade, comunhão com o Espírito Santo de Deus nesse ministério da reconciliação. Uma vez reconciliados com Ele, não podemos mais praticar obras das trevas, porque somos facinho de levar isso, muito fácil. Paulo registra assim em 2 Coríntios 5:21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos o quê? A justiça de Deus. Vejam que você é a justiça de Deus andando na terra. É em grandes coisas. Você foi reconciliado com Ele. Você foi feito justiça dele. Ele foi lá, se deu por você, comprou a tua dívida, carregou um madeiro, uma cruz pesada. O seu sangue foi ficando pelo caminho, pelas suas pisaduras, e te fez justiça. Eu vou fazer justiça por eles. Eles são meus. E diante de tal benefício, é Deus quem te justifica na hora do perigo, na hora de uma desavença, na hora de que alguém se levanta contra você. É Deus quem te justifica, porque Ele te fez justiça dele. Isso é importante na tua vida e na minha vida. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus, nós somos justiça de Deus, fomos justificados por Ele. Então andemos de modo digno de filhos de Deus, falemos de modo digno
como filhos de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Em vez de Deus lançar os nossos pecados sobre nós, lançou-os sobre o seu Filho. E o profeta Isaías diz assim, Isaías 53, 6: mas o fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Assim, o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. E imagina o quanto ele sofreu por você e por mim. E tem gente por aí subindo no púlpito, pelo amor de Deus, tirando vantagem de pessoas carentes, desesperadas, chorando e dizendo: eu vim aqui porque eu sei que eu vou receber vitória, e ganhar uma sacola de supermercado que diz que é a sacola do... esqueci. Eu sei que a sacola do supermercado vai mudar a vida deles. Sacola é uma outra coisa aí. É uma outra coisa aí. E eu falei: gente, não acredito. E aquela senhora vindo de outro estado, chorando e dizendo que tinha certeza, ela pagou pelaquela sacola, uma sacola de supermercado de plástico. E olha a obra redentora, olha o ministério da reconciliação, olha a justificação. Nós não precisamos de sacolas. Isso assim é uma sacola que ele diz que é uma virada para promover o nome daquela pessoa. O nome tem que ser promovido, é o nome de Jesus. O apóstolo Pedro, na mesma linha de pensamento, diz em 1 de Pedro 2,24: ele levou pessoalmente, ele não mandou ninguém, ele foi pessoalmente, ele não mandou sacola alguma, ele foi pessoalmente, ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curado. Veja que ele levou tudo que era contra nós, mas que para que nós pudéssemos viver como justiça de Deus, como justiça dele, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados. O apóstolo João registrou a penúltima palavra de Jesus na cruz. A penúltima palavra foi um brado de vitória e de triunfo. João 19:30, o que ele disse? Está o que? Consumado. Está consumado. Ele nos reconciliou com ele. Nós não vamos mais para o inferno. Nós somos justiça dele andando na face da terra, mas com uma vida de integridade, uma vida correta, reta com ele, sabendo de quem nós somos e para onde nós vamos. E essa expressão, está consumado, quer dizer, está pago. Está pago, não resta mais dívida. O apóstolo Paulo ainda é enfático, Colossenses 2,14. Ele, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, os 600 e poucos mandamentos que eram contra nós, que nós não conseguíamos cumprir. Então ele cancelou tudo e que nos era contrária.
ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Somente Paulo descreveu a obra de Cristo de carregar o pecado como reconciliação. Somente o apóstolo Paulo. Ele está carregando os nossos pecados, ele carregou os nossos pecados, mas isso quer dizer que ele nos reconciliou com ele. Amém? A dívida que não foi posta em nossa conta e transferida para a conta de Jesus foi completamente paga, não com ouro ou prata, mas com sangue precioso do bendito Filho de Deus. Isso faz você pensar? Porque a mim faz. O que eu posso fazer por tantos benefícios, a não ser obedecer? E em terceiro lugar, para reconciliar-nos consigo mesmo, Deus pôs em nossa conta plena justiça de Jesus, plena justiça do seu Filho. Paulo concluiu em 2 de Coríntios 5, 21, para que nele, Jesus, fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Somos a justiça dele. Podemos andar como justiça, justificados na terra. Então entendam uma coisa: as suas vestiduras são vestiduras de justiça. Ele te justificou. Então não manche essas vestiduras, não manche essa armadura. Você foi reconciliado com ele, e isso, nossa, é maravilhoso. Quem pode contemplar uma obra maravilhosa dessa? O tempo que nós estamos nos distraindo com coisinhas do mundo, saiba quem é você em Cristo Jesus. Você foi reconciliado por ele, justificados com ele, e hoje você tem uma vestidura santa, imaculada, poderosa, justificada, reconciliada. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Criador, porque ele te reconciliou com ele mesmo. Amém? Na cruz do Calvário ele carregava lá o madeiro, os nossos pecados, mas com isso também trouxe a reconciliação. Eu carrego teus pecados, mas vem você para mim, olha para mim, porque eu estou te reconciliando comigo. Você não verá a morte, você não verá o Hades, você não verá as trevas, você não está mais no mundo das trevas. Vem comigo, eu estou te reconciliando comigo. Amém? Esse é o nosso Deus. É um Deus de triunfo, que nos chama para uma vida plena da sua reconciliação. A reconciliação, ela é edificada sobre o fundamento da justificação. A justificação é um ato único e soberano de Deus. Não é um processo, não possui graus. Ele justifica, acabou, justificou, estou justificado por ele de uma vez por todas e reconciliados com ele. Peraí, mas se eu sou justificado, reconciliado com eles, a minha vida tem que dar frutos de arrependimentos, frutos de reconciliados, frutos de justificados. Então, se a sua vida ainda não dá este fruto, você está se enganando. Então, trate de voltar
diante de Deus e se colocar de joelho e falar: Senhor, eu confesso, e eu estou aqui para receber esse ministério de reconciliação, justificado por ti, por uma obra magnífica e consumada de uma vez por todas, assim como o Senhor gritou na cruz do Calvário: consumado está! Está consumado! Acabou o escrito de dívida que estava contra a tua vida e a minha vida. Somos livres, libertos, salvos por Jesus. Isso requer uma vida lavada nas águas do Espírito Santo de Deus, uma vida de busca, de entrega, de santidade, de adoração. A justificação é um ato único e soberano de Deus. E ao sermos justificados, estamos justificados plena e eternamente. A justificação é mais do que perdão. No perdão, nossa dívida é cancelada. Na justificação, todo crédito de justiça de Cristo é depositado na nossa conta. Veja bem aonde Cristo andou para te justificar, para me justificar. Então todo o crédito dele, que era dele de justiça, como ele encarou o pecado, como ele disse não para as ações de Satanás, como ele disse não para as iguarias de Satanás no deserto, todo esse crédito de justiça ele imputou para você e para mim. Então nós temos que ter a coragem, a dignidade de se colocar, ainda que os teus olhos: ai meu Deus, eu quero praticar aquilo ali. Peraí, porque Cristo, ele enfrentou Satanás no deserto e ele disse não para todas as suas ofertas. O ato de justiça dele foi envolvido, sabe como? Qual foi o resultado disso? Um lugar à direita do Deus Pai. E ele nos colocou o quê? Como? De que forma? Nesses atos de justiça, assentados com ele nas regiões celestiais. Você não sabe disso? Nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Isso não tem preço, não tem pecado que pague isso. Então abone isso aí, ó, pisa em cima, lança fora, diga não para o pecado, diga: olha, eu te rejeito no nome de Jesus. Satanás, bata em retirada, porque eu sou reconciliada com Cristo, sou justificada por Ele. Toda justificação, todo crédito de justiça que estava sobre Ele, Ele passou para mim. Então eu não devo mais pecar. Aí é isso, é linda a nossa vida. Mas eu não tenho carro. Não tem carro, irmão, anda de ônibus, anda de bike, anda de mototáxi, anda de Uber, anda a pé, mas vai na tua força, porque você é justificado por Ele, você é reconciliado com Ele. Então quando nós estamos andando, quando alguém diz: vem se reconciliar com Cristo, você já é reconciliado com Ele. Então dê frutos de reconciliados, dê frutos de justificados. Não vire a cara quando há desafio, não vire o teu rosto quando há desafios dentro da igreja, não vire o teu rosto quando há desafio dentro da família. Você é o edificador de boas novas. É você que é o mensageiro da reconciliação na tua família, não há outro, é você. É você. Não transfira isso para outro. Encare os problemas familiares.
Encare, peça sabedoria a Deus, Ele te dará um novo e vivo caminho. Encare as circunstâncias. Deus não te chamou para viver com a cabeça enterrada no chão e ficando mirabolando no coração vingança, maldade, maledicência. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pega tudo isso aí, olha quanta coisa você é, reconciliado, justificado, mais que vencedor. Então as obras da carne não entram na tua história, nem na minha. Amém? Pela justificação, estamos quites com a lei de Deus e com a justiça divina. Então, pela justificação de Cristo, nós estamos livres. E estamos livres da ira de Deus, da justiça dele. E a penalidade que deveríamos receber, Jesus, nosso fiador e representante. Você tem um representante. Eu também. A igreja tem um representante. Ele sofreu por nós, para que você pudesse chegar e falar assim: eu sou justiça de Deus. Lembra que na Bíblia, vocês lembram que na Bíblia, uns rapazes falou para os espíritos demoníacos: olha só, eu vos desconjuro em nome de Jesus que Paulo prega. E os demônios falou: olha só, eu sei quem é Paulo e conheço Jesus, mas vocês quem sois? E foi lá e arrebentou aquele pessoal, rasgaram aqueles homens todos, porque na verdade eles não estavam reconciliados, não estavam justificados, não tinham a justiça de Deus, não foram promovidos a lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus, porque essa é a sua posição espiritual, aonde os demônios correm quando batem de cara com você. Ele pode começar a armar armadilha aqui, outra ali, outra acolá. E lá no teu ponto fraco, amado, nós estamos aprendendo que somos reconciliados e justificados, somos justiça do Todo-Poderoso. Então o demônio, o diabo, o capeta, o inferno, seja lá quem for, pode colocar laço de passarinheiro, pode começar no teu ouvido, pode começar a te dar oferta de manjares bacanas e bonitos, desejosos aos teus olhos. Porém, entretanto, você é um reconciliado e justificado. Glórias ao nome de Jesus. Você não vai cair na oferta dele. Você vai falar como Jesus no deserto: como faz essas pedras virarem pães? Porque a palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito se você se jogar lá do penáculo. Aí Jesus foi e falou assim: também a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E também a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem. E Jesus foi debatendo, foi lá confrontando o diabo com a palavra. A palavra tem poder, irmão. Você quer uma nova vida para você? Você quer andar em santidade? Você quer ter uma nova vida? Você quer ter visões? Você quer ter um ministério da reconciliação? Você quer ter paz? Então, tira essa malignidade do teu coração, da tua vida, para viver uma vida de vitória, de reconciliados e justificados por Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia, Jesus. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada e nem ninguém vai poder te acusar ou te condenar de alguma coisa. O preço foi pago. Na cruz, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Plenamente, na vida e na morte de Jesus, a lei foi cabalmente cumprida. Nós
que cremos no Filho de Deus, morremos com Cristo para o pecado. Entenda que a Bíblia diz que nós morremos com Ele para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Essa nova vida tem que resplandecer. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Amém? Amém? E amém. Assim disse o Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. E assim nós aprendemos quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós, como nós devemos andar, como nós devemos nos expressar, como devemos agir. Nós somos reconciliados. Eu sei que daqui para fora você vai enfrentar muitos desafios. Desafios na família, desafios no trabalho, desafios com o seu próprio coração e emoções. Mas lembre-se de uma coisa: você é reconciliado e justificado por Ele. Lembre-se que vocês estão assentados em regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Amém? Amém? Então põe a mão no seu coração. Senhor, graças te damos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por alguns minutos de reflexão na Tua palavra, de transformação de vida, Senhor. Pai, te agradecemos porque o Teu Espírito nos ensinou, Pai, o que nós éramos antes e o que nós somos hoje. Então, Senhor, que te daremos por tantos benefícios? Nós não temos como pagar, é impagável. Então, Senhor, o que nós podemos te oferecer é um louvor de gratidão, é um coração grato e uma obediência eterna, no nome santo de Jesus. Transforma o nosso ser, o nosso coração, para que possamos ser vasos de honra na mão do olheiro, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja reconciliada, justificada sobre o fundamento de Jesus Cristo, diga amém, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, aplauda o teu Deus, aplauda aquele que te reconciliou e te justificou. Glórias a Deus, aleluia, Jesus.